Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta nessa sexta-feira para lá de diferente. Por quê? Teve uma terça-feira que não teve o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Então, claro que a gente trouxe ele para hoje. E o nosso quadro hoje, né, que tem a parceria do Checkup Medicina e Diagnóstico, nós vamos falar do Janeiro Branco, que é uma data que chama muita atenção para os cuidados com a nossa saúde mental, para os impactos em relação ao estresse, ansiedade, sobrecarga emocional, dificuldade de lidar com os sentimentos no dia a dia, tudo isso acontece e aí hoje a gente vai falar sobre isso com orientações e com dicas da psicóloga Fernanda Giamonondi. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite, agradeço. Sou Fernanda Giamonondi, psicóloga, neuropsicóloga, cooperada da Unipsico, que inclusive aqui em Uberlândia é uma cooperativa de saúde mental, né? E que tem acesso a praticamente todas as áreas da psicologia com mais de 200 cooperados. E com isso, né, quem não conhece pode vir a conhecer a cooperativa porque lá temos todos os tipos de serviço em psicologia. E isso é muito importante porque hoje em dia, infelizmente, a gente só fala de saúde mental. Sim. Porque as pessoas, como eu falei na abertura, andam irritadas, estressadas, cansadas, esgotadas, fadigadas, tudo. Mas parece que em janeiro tudo aumenta na intensidade. Eu não sei se é porque na virada do ano as pessoas começam a fazer aquela avaliação do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu tenho que fazer no ano que vem que eu não dei conta. E aí janeiro é um ano que mexe muito com a nossa saúde mental, né? Exatamente. Acho que foi justamente por isso que foi criado o Janeiro Branco. Não sei se você sabe, mas ele foi criado por um psicólogo aqui de Uberlândia. Verdade. E aí começou aqui em Uberlândia, se tornou nacional e depois hoje em dia é uma questão mundial, né? É uma campanha mundial. E ele criou o Janeiro Branco por quê? Porque o Janeiro Branco, ele vem com o janeiro, ele vem com essa expectativa, o ano virou, coisas novas, né? Metas, planejamentos e tudo. E também pode vir acompanhado daquela questão, e o que eu não fiz? Né? E o que eu deixei de fazer o ano passado? Então vem essa autocobrança. E quando ele traz o Janeiro Branco, justamente a cor branca, para convidar as pessoas a escrever a nova história, né? A ser responsável pela sua vida, pelas responsabilidades do que tem no dia a dia. O que está acontecendo que até os jovens, as crianças estão tudo fadigadas, estão todas ansiosas. Assim, tá geral, assim, as pessoas, elas estão se cobrando mais, né, parece. Sim, e a gente até fala muito sobre isso, a questão da rede social, né, porque aquele looping, aquele feed infinito, aquele excesso de informação, a comparação, então, assim, essa sociedade mais imediatista, então vem muito com isso, esse excesso de ansiedade, o que a pessoa da internet tem ali, os influencers que eu não tenho, que não me trago facilmente, então a ambição por ter tudo muito cedo. Você acha que é uma das grandes mudanças, né, ao longo dos anos que vem impactando na saúde mental das pessoas é a questão da rede social? Sim, mas a gente não vai colocar ela apenas como errada, porque assim, a informação é acessível, então na rede social a gente não tem só coisa ruim, a gente tem muita coisa boa, né? Então eu posso ter acesso, por exemplo, a uma informação de Janeiro Branco, por exemplo, a gente pode passar aqui para todo o Brasil. Mas quando eu começo a consumir demasiadamente, em excesso, aí faz mal. Tudo que é em excesso faz mal, né? Aí é aquela hora, gente, do discernimento, né? Que a pessoa tem que ter noção do quanto aquilo está fazendo bem ou mal para ela. Como que a gente faz para perceber que a gente não está bem, né? Quando se fala de mente, né? Às vezes o corpo a gente entende, doeu ali, tô com aquilo, vou ao médico e tudo mais. Mas a pessoa às vezes pensa, não, é só um cansaço, é só uma fadiga, vou ficar bem. Vai chegar o fim de semana, eu vou chegar em casa, não tem trabalho, não tem bagunça, vou descansar. Mas aí parece que fica protelando, né? Vira uma bola de neve, né? Então, a ansiedade, quando ela aparece às vezes até em sintomas físicos, como dor no peito ali, quando a pessoa está com um desgaste emocional tão grande que nada para ela tem graça, até as coisas que ela
era acostumado a fazer no dia a dia se torna um peso, o trabalho se torna um peso, as responsabilidades. Então, assim, é um sinal, um grande indicativo que é hora de procurar a ajuda psicológica. E as pessoas têm um mau hábito de pensar, vou procurar só quando eu estou no limite, né? Mas não, procurar um psicólogo também para prevenir, para que chegue na estafa mental ali. Isso é verdade, né? Porque, às vezes, a gente batendo papo com alguém que vai contando, lamentando, você fala assim, nossa, por que você não faz uma terapia? Gente, parece que é uma ofensa, né? Sim, a pessoa fala, nossa, você me chama de doido? Pois é, mas não. Como que a terapia vai ajudar? Porque depois eu quero também falar do dia a dia, do comportamento. Mas já que a gente entrou nesse assunto, como que a terapia vai ajudar a pessoa a entrar em si, perceber que ela realmente está precisando de se realinhar ali mentalmente para estar bem consigo mesma, com a sociedade? É porque às vezes a gente não tira um tempo para nós, né? Ou até tirar, preciso fazer uma academia para cuidar do meu corpo, preciso ir no salão para cuidar do meu cabelo, mas não pensa na psicoterapia, na autoanálise ali, de sentar 45 a 50 minutos e olhar para si, olhar somente para si. Então, estar ali com um profissional e falar sobre o que sente, sobre o que tem atravessado ela nesses dias a dia, que dependendo se você vai compartilhar com um amigo, compartilhar com um familiar, a pessoa fala, ah, é bobeira, daqui um pouco passa. Então, olhar para essa dor, para onde está doendo, sentar e olhar para si, tanto nos momentos atuais, quanto o que trouxe a pessoa até aqui, né? Então, assim, na maioria das vezes, essas questões emocionais, elas não são de agora, né? Ela vem da constituição inteira do indivíduo. É verdade, né? Às vezes, alguma questão envolvendo na infância, Sim. algum problema familiar que a pessoa deixou quieto, mas lá no fundo aquilo vai alimentando alguma situação e aí ela só vai perceber isso, talvez, com a ajuda de um terapeuta, na verdade. Exatamente. Aí vai deixando, depois eu resolvo isso. Não, isso aqui é simples, né? Até chegar na estafa mental. Agora, hoje em dia, fala tanto da inteligência artificial, eu queria que você fala para quem acha que consultar com inteligência artificial, ir lá e desabafar com inteligência artificial vai dar certo? Pelo amor de Deus. Tá muito em alta isso. Inclusive, eu vi um post essa semana falando assim que tinha muitas pessoas que não são confiáveis fazendo psicologia, que iriam fazer psicologia com o ChatGPT. Olha isso. Então, assim, as pessoas esquecem que a psicologia é uma ciência, né? Não é uma conversa de boteco ali, uma conversa de praça, mas e sim uma ciência. Então, existe embasamento teórico, existe pesquisa, existe análise, existe entender o ser humano, o indivíduo ali em toda a sua formação, né? Biológico, social, olhar para todo esse lado. Então, assim, de fato, não tem como. A inteligência artificial, ela não vai ter a empatia, o olhar humanizado que um profissional vai ter. É verdade. Quem tem tido mais problemas envolvendo saúde mental, homens ou mulheres, ou é geral? Quando a gente vai falar da clínica, vai chegar mais mulheres, mas tem estudos que são os homens que têm mais questões emocionais ali, ansiedade, só que diferente da mulher, o homem ele não procura ajuda, ele não quer procurar ajuda, ele vai procurar ajuda no limite. Agora a mulher não, ela é um pouco mais acessível, né? Ela tá vendo que tá indo, que tá perdendo o controle, ela procura ajuda. Agora os homens, eles têm mais resistência a procurar ajuda. Piorou mais ainda um psicólogo. Eu acho que já fica aí o puxão de orelha para os homens, tá, gente? Porque eu acho que qualquer pessoa tem que estar aberta e disposta a pedir ajuda e procurar um tratamento. Já que você falou em tratamento e ajuda, para o pessoal em casa entender, quando é necessário a intervenção de um psicólogo e de um psiquiatra? O psicólogo, ele vai entender a saúde mental, os comportamentos, emoções, pensamentos, sentimentos. O psiquiatra, ele é um médico, então ele vai entrar com a intervenção medicamentosa. O primeiro passo para cuidar da saúde mental é encontrando um psicólogo, é indo atrás de um psicólogo da sua confiança. Então entra, e caso o psicólogo perceba que existe um alto grau de depressão ou ansiedade, que somente a terapia naquele momento não vai ser o suficiente, entra com o psiquiatra e a ajuda medicamentosa. Eles não são, o psicólogo e o psiquiatra, eles não são inimigos, mas assim, eles se complementam, um não substitui o outro. Entendi. O que no dia a dia a gente pode mudar para melhorar a nossa saúde mental? Talvez aquela questão assim, procurar, sei lá, uma atividade física, tomar um chá, que nós vamos falar de chá daqui a pouco no nosso próximo bloco. Assim, coisas do dia a dia que estão fáceis, que podem agregar na nossa saúde mental. Dizer não. A primeira delas, aprender a dizer não. Não está tudo bem. Muito não importante. Quero ir, não vou, não me faz bem, não quero ir.
A questão do corpo e da mente, ele é uma máquina, né? Nós somos uma máquina. Então, assim, fazer uma atividade física, né? Comer bem, eu não digo nem de fazer dieta, mas comer bem como um adulto funcional. Sono, o sono é muito importante, pelo menos 6 a 8 horas de sono, mesmo que seja difícil, mas dormir bem, né? E praticar o autocuidado, a autoanálise, né? Sem tanta aquela auto-repudiação, de julgar, meu Deus, eu não consegui isso, eu não fiz aquilo, mas olhar pra gente com mais cuidado. Agora, para quem às vezes está olhando para o próximo, como que a gente pode perceber que quem está do nosso lado está com problema de saúde mental? Realmente não é só uma fadiga, um estresse do trabalho ou um dia de esgotamento, que aquela pessoa realmente já está estafada, que ela realmente precisa de um passo adiante para fazer uma terapia mesmo. Como que nós, do outro lado, podemos perceber e avisar isso para a pessoa, né? Sem que a pessoa se sinta ofendida? Quando se torna recorrente, né? Então a pessoa está sempre muito mal, o trabalho nunca tem graça, as pequenas coisas que faziam sentido não faz mais, você chama ela para poder sair, ela não quer, a questão do isolamento, tem pessoa que se isola muito. Então olhar, falar, ó, a tal pessoa não está tão bem, né? Então olhar, nossa, não está legal. E chegar e falar, você precisa de ajuda? E primeiro você convida, vamos sair? Vamos tomar um café? Vamos fazer tal coisa? A pessoa não quer, não quero, não estou bem hoje. Ela nunca vai estar bem, né? Ela nunca quer, ela prefere ficar quietinha no canto dela. Olha, eu acho que você pode procurar uma ajuda, um psicólogo, que vai ser interessante para você, talvez você veja que faça sentido. Porque quer queira ou não, né, a família, os amigos, as pessoas mais próximas, quando a gente fala de trabalho, que hoje em dia está todo mundo estressado, acho que é porque está todo mundo sempre querendo, em busca de algo mais no trabalho. Então, assim, os amigos, os colegas mais próximos também, isso, todos eles que podem ajudar a melhorar a situação daquela pessoa. E tudo isso reflete no ambiente todo, né? Sim. E na maioria das vezes, acho que é todo mundo tão sobrecarregado que quando você vai perceber que o seu colega de trabalho precisa de ajuda, já passou muito tempo, porque você também está no automático, né? Então, às vezes, você nem viu. Então, por isso que é importante a gente olhar para si também. É verdade, né? E é por isso que o janeiro, né, durante todo o mês de janeiro, se existe o janeiro branco, e aí ações são feitas para conscientizar as pessoas de estar de olho na saúde mental, que, como eu disse no início, só se fala disso, né? Exatamente. É verdade. Não se comparar e ser feliz, que é o mais importante, não é verdade? Sim. O ano inteiro, tá, gente? Não só em janeiro. Não é só no janeiro branco, não. Sim. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo e por esse puxão de orelha, né, para quem está assistindo a gente. Sim. Eu que agradeço, foi um prazer. Bacana demais, muito bem. Bom, depois desse bate-papo nós vamos para o intervalo. Ah, eu tenho um recado. Já tá vendo? Sexta-feira minha saúde mental tá em dia, mas já tô dando pane. Obrigada, porque eu tenho um recado. Vem aqui comigo, gente, do nosso parceiro. Cuidar da saúde mental, claro, é fundamental, mas cuidar do nosso corpo também faz parte do processo, viu? E o Check-up Medicina e Diagnóstico, que é o patrocinador do nosso programa, está à disposição da comunidade com serviços completos em análises clínicas e diagnóstico por imagem, oferecendo suporte essencial para a prevenção, o acompanhamento da saúde e o bem-estar em todas as fases da vida, viu? Investir em exames de rotina, prevenção e acompanhamento é investir em qualidade física, também qualidade de vida, emocional e mental. Então, conte com o Check-up Medicina e Diagnóstico para cuidar de você e de quem você ama, com excelência, confiança e compromisso com a sua saúde, tá? Check-up Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida.